episódio do nosso Talk Pharma. Me chamo Pedro Anveles e faço parte do programa de educação tutorial PET Farmácia. Estamos aqui também com a petiana Ana Beatriz, que faz parte do programa, e a nossa convidada de hoje é a doutora Luana, que iremos debater sobre o tema canetas emagrecedoras. E além disso tudo, a nossa professora, tutora é a doutora Fernanda Guilhom Simplício. E vamos dar início ao nosso podcast, mas antes a gente gostaria que a senhora, doutora Luana, se apresentasse perante o público do PET Farmácia. Gente, é um prazer enorme estar aqui, falando no talk show do PET Farmácia. Eu que sou também ex-petiana, é uma honra aqui estar sendo entrevistada pela Ana Beatriz e pelo Pedro, dizer que toda a contribuição que a gente puder dar ao PET Farmácia, a contribuição para a capacitação e principalmente o ensino farmacêutico, ela é válida. Eu sou Luana Santana, sou farmacêutica, atualmente conselheira regional de farmácia, do CRF Amazonas. Além disso, eu sou farmacêutica na Secretaria Municipal de Saúde e também na Secretaria Estadual de Saúde, sendo que eu atuo no CAPS Infanto Juvenil Sul, trabalho com saúde mental há 11 anos e também sou professora docente da Universidade Paulista de Manaus. Então, além disso, também estou como conselheira de saúde local, dentro da estrutura do CAPS também, representando o segmento dos gestores. Então, sempre que possível, dou um suporte, um apoio para a direção da unidade de saúde. E, além disso, também com outras atividades. Também apresento um programa no portal da Holanda chamado Leia Bula. Se vocês curtirem a página, vocês vão ver muitas entrevistas também que a gente realiza, de temas diversos, variados na área da saúde também. E obrigada novamente pelo convite, por estar aqui hoje com vocês. Então, Luana, nesse último ano, as canetinhas emagrecedoras ganharam muita fama, porque tudo que envolve o emagrecimento acaba gerando muita fama. Então, a gente queria saber um pouco mais sobre essas canetinhas, sobre como elas funcionam, porque a semaglutida, ela não é para emagrecer, ela não foi feita para isso, mas as pessoas acabam utilizando ela para essa finalidade. Você pode falar um pouco para a gente sobre como ela funciona, qual o intuito verdadeiro dela? Então, a maioria desses medicamentos que hoje estão disponíveis no mercado, eles atuam diretamente na GLP-1, E eles atuam principalmente o quê? Tentando diminuir todas vou dizer assim, as reações, sinais, sintomas e diminuir a questão relacionadas ao diabetes. Então, esses são medicamentos que inicialmente foram prescritos, desenvolvidos para principalmente combater a questão do diabetes, reduzir a glicemia e que um dos efeitos desse medicamento, vou dizer assim, um efeito secundário, é a questão da perda de peso. Então, por isso que esses medicamentos acabam sendo utilizados para a redução da obesidade, perda de peso, muito embora desses medicamentos que atuam no GLP-1 hoje disponíveis no mercado, apenas o último que é o TIS, eu sempre confundo o nome, que é o Wegovy, e o Mounjaro, que estão realmente liberados, foram registrados junto à Anvisa para atuar diretamente na questão da obesidade. Fora isso, os demais, como por exemplo os primeiros, o Ozempic, conhecido como Ozempic, semaglutida, eles não foram desenvolvidos exatamente para a questão da obesidade. Tanto é que, assim, nos estudos clínicos que foram desenvolvidos com esses medicamentos, o percentual de perda de peso é muito menor do que esses novos que estão chegando agora no mercado. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os efeitos colaterais que esses medicamentos podem causar aos pacientes. Então, doutora Luana, você pode comentar para a gente sobre os efeitos colaterais desses medicamentos? Hoje já existem alguns dos efeitos colaterais que já foram catalogados, registrados. Muitos deles são relacionados principalmente aos efeitos gastrointestinais, náusea, vômito é muito comum. Além disso, já existem relatos também de pacientes que sentiram diferença na questão da acuidade visual, de repente perceberam que a visão ficou um pouquinho mais prejudicada. Tem pessoas que já têm relatado também queda de cabelo,
né? E alguns distúrbios também relacionados a distúrbios hormonais e até mesmo a questão do ciclo menstrual também, né? Mas assim, forte hoje são os efeitos gastrointestinais, né? Relacionados principalmente à náusea, vômito, né? Alguns até mesmo eu vou dizer assim, proporção assim, extremamente alta, né? Bem forte mesmo. E aí esses pacientes acabam, né, em alguns casos, ou deixando, né, de seguir com o tratamento, ou muitas vezes fazendo uso de outros medicamentos para diminuir esses sintomas das reações adversas. Além desses sintomas, eu li no site do Conselho Regional de Farmácia que algumas pessoas acabam tendo a volta do peso muito rápido. Isso tem a ver diretamente com o medicamento ou a gente não tem como comprovar isso? É porque na realidade, assim, todo medicamento, a gente costuma dizer o seguinte, que não existe uma fórmula mágica para perder peso, né? Então, assim, é tudo um processo, né? Até mesmo pacientes que passam até mesmo por processos como cirurgia bariátrica, né? Eles precisam passar por um acompanhamento, né? E ao longo do tempo, se eles voltarem a ter as mesmas rotinas de antes, eles vão ganhar peso novamente. Então, o medicamento ele não é milagroso, né? Não existe uma fórmula milagrosa, até porque se tivesse, daí eu costumo dizer que não existia, né, mais ninguém com obesidade no mundo. Mas hoje o que acontece? Esses medicamentos, eles atuam diretamente na GLP-1, conseguem, né, fazer com que haja uma diminuição, por exemplo, na sensação de fome. Então, o paciente ele diminui a ingesta de alimentos, principalmente alimentos mais calóricos, né? Então, ele diminui ali a ingestão de calorias em excesso e acaba perdendo peso por conta disso, né? Só que o que acontece? Quando ele deixa de usar esse medicamento, ou ao longo do tempo mesmo, utilizando, esse paciente ele acaba fazendo, eu estou mais magro, então vou poder comer um pouco a mais. Então, ele acaba, né, exagerando. Então, assim, a gente costuma dizer que a fórmula do sucesso para qualquer que seja o tratamento da obesidade, ela tem que seguir não só o uso do medicamento, mas a questão da atividade física, da reeducação alimentar, em muitos casos até mesmo acompanhamento psicológico, porque isso é algo que a gente até reforça. Existem protocolos hoje, né, voltados para a parte pós-bariátrica, por exemplo, né, após a cirurgia bariátrica, que o paciente ele precisa ter um acompanhamento psicológico. E o acompanhamento multiprofissional, não só do psicólogo, assistente social, do médico, do nutricionista, do farmacêutico, né, principalmente para que ele possa dar continuidade e assim ele manter, né, aquela, eu vou dizer assim, aquela rotina que vai ser pro resto da vida dele, né? Então assim, eu posso dizer que o medicamento ele faz perder peso e depois ganha de novo? Pode, mas isso tudo é hábito, rotina. Se for um hábito, uma rotina nossa, né, voltar a fazer tudo que a gente fazia antes, desregrado, sem controle nenhum, vai voltar do mesmo jeito o peso. E é interessante que eles falam que um desses efeitos, né, colaterais é o rosto específico do medicamento, né? E aí eles até falam, é o rosto de tatarana. E aí a gente queria saber da senhora, no caso, né? De onde que se dá esse termo, né? O rosto do medicamento. Então, as pessoas costumam dizer, né, que a pessoa que faz uso do medicamento para perder peso, ela acaba apresentando uma feição, né, diferenciada. Mas na grande maioria dos pacientes que fazem uso desses medicamentos, eles perdem peso, mas junto com o peso, né, com a gordura corporal, visceral, essas coisas, eles também perdem massa muscular. Então, assim, o fato deles perderem massa muscular, o rosto, tudo afina de uma forma assim muito rápida, que você consegue ver que a pessoa ficou com o rosto assim, tipo, fino demais. Aí algumas pessoas até dizem assim, nossa, você perdeu peso muito rápido, você está com um aspecto assim, né? Então, mas principalmente porque você acaba perdendo massa muscular. E aí você não perde peso localizado. Às vezes a gente quer perder uma gordurinha aqui, um pneuzinho ali,
né? Mas o rosto tá bom, quero que fique assim. Só que quando você faz uso desses medicamentos, você perde o corpo inteiro. É sistêmico, né? É sistêmico. Então tem até o rosto, de repente um bochechinho que a gente tem, a gente seca, né, papada, tudo isso, né, acaba sumindo mesmo. Né? Então você consegue visualizar. Né? A pessoa que de repente tinha o corpo um pouquinho mais, eu vou dizer assim, os ombros mais proeminentes, acaba ficando mais, né, reduzido. Então tudo isso, porque ele vai perdendo massa muscular também. Por isso a importância também de se praticar atividade física. Né? De repente fazer também reposição suplementar, né, de alguns suplementos, minerais, que vão ajudar a segurar essa massa muscular ou desenvolver massa muscular também. Isso é muito interessante. E como a gente sabe, esse tipo de medicamento, como eles estão usando para emagrecimento, ele dá muito lucro. É vendido dessa forma, é feito toda uma imagem de como é, e muitas pessoas acabam comprando sem saber. Eles pensam, vou comprar para emagrecer, mas não sei o que pode me causar e nem procuram. Então, como funciona a questão da fiscalização nesses casos? Isso é uma pergunta muito importante, porque assim, hoje no Brasil ainda não tem eu vou dizer assim, uma restrição em relação ao comércio à venda desses medicamentos. Né? São medicamentos que deveriam ser comercializados para doença mesmo, para combater a doença, e que fossem prescritos por médicos, né, e comercializados nos estabelecimentos que realmente têm licença para isso, né, as farmácias, drogarias, etc. Só que hoje, pelo fato da gente não ter ainda uma legislação muito específica e restritiva em relação ao uso desses medicamentos, o que acontece? Está tendo eu vou dizer assim, uma difusão muito grande, muitas vezes, né, vendas de forma ilegal desse medicamento. A gente já viu a venda via internet, WhatsApp, pessoas que sequer conhecem o efeito do medicamento ofertando elas nas mídias sociais, né? Então assim, colocando em risco a saúde de quem está adquirindo. E aí, aliado a isso, né, com as fiscalizações que já vem acontecendo no Brasil como um todo, não só pela Anvisa, pelos conselhos de farmácias, vigilâncias sanitárias locais, já foram realizadas algumas operações, inclusive em São Paulo, Distrito Federal, com operações que eles conseguiram apreender, né, carregamentos inteiros desses medicamentos falsificados. Aí você imagina o que essas pessoas estão fazendo uso. Né? Que é aquilo? É placebo? É água? É alguma coisa misturada? Pó de farinha? Né? Então, assim, e aí cabe um alerta que a gente deve fazer a toda a população, a toda a sociedade. Primeiro, né, puxando para a sardinha, né, nós enquanto farmacêuticos temos por obrigação orientar a população sobre o uso indiscriminado do medicamento, que é a automedicação. Infelizmente, o nosso país ele ainda é um país onde a cultura da automedicação é muito grande. E aí as pessoas simplesmente vão à farmácia, eu quero comprar tal medicamento. Ou então vai nas mídias sociais, ou vai no WhatsApp, vai nos grupos para comprar aquele medicamento. Né? Fora aqueles que a gente acaba ainda vendo, né, que estão sendo comercializados aí nas ruas, às vezes em feiras, etc. Então cabe a gente orientar a população sobre a automedicação, os riscos que essa pessoa está se submetendo a usar um medicamento desse, sem uma indicação profissional, uma indicação médica, porque só o médico que vai dizer se ele realmente precisa desse medicamento. Muitas vezes é um paciente que, com uma reeducação alimentar, uma atividade física, ele consegue perder peso sem precisar fazer uso do medicamento. E aí, pesando-se o risco-benefício das reações adversas e o que ele pode mudar com a vida dele, com novos hábitos, né, saudáveis, às vezes nem precisa da indicação, né, terapêutica, né, medicamentosa. Mas aí é importante procurar um especialista, procurar um médico, para ver se realmente esse paciente precisa daquela medicação e só adquirir medicamentos em estabelecimentos devidamente registrados na vigilância sanitária, no conselho de farmácia e que tenha um profissional farmacêutico presente, que é o profissional que vai fazer a orientação do paciente. Primeiro, como que ele vai fazer o uso
daquele medicamento, o uso adequado, né? Porque muitas vezes a população ainda tem muita dificuldade, né? Às vezes a população diz assim, aplicar tantas gotas de tanto em tantas horas. Ele não sabe qual é o horário, muitas vezes ele não sabe se é para aplicar aquela gota onde, é no ouvido, é no nariz, é no olho, é na boca. Então assim, às vezes a gente entende que aquilo é uma coisa tão besta, né? Ah, não, isso daí é simples demais, é besta. Mas a população precisa ser orientada do uso adequado. E aí, tendo o farmacêutico, ele vai fazer o uso adequado, ele vai fazer o acompanhamento daquele paciente e orientar ele, dizer que, aparecendo sintomas de reação adversa, você deve procurar o seu médico, procure o farmacêutico também. O farmacêutico pode orientar com relação a algumas reações adversas, né? Principalmente a questão da minimização dessas reações e depois, né, fazer o encaminhamento para o médico também. Eu acho que isso é o mais importante hoje. E aí vale também ressaltar que esses medicamentos, a gente costuma dizer que ele é o boom, né, do momento. E eles estão gerando receitas enormes para os fabricantes. Além do custo ser elevado, né, nem todo mundo tem acesso a esse medicamento, mas quando tem, né, é um medicamento caro. E as indústrias farmacêuticas que lançaram eles no mercado, hoje já estão em terceiro e quarto lugares, né, do ranking das indústrias farmacêuticas que mais arrecadam no mundo. Então você imagina, né, eu vou dizer assim, o peso, né, de você ter um medicamento com essa indicação terapêutica. Né? Então assim, a gente sabe, querendo ou não, que a obesidade ela é um problema de saúde pública no mundo todo. E o Brasil, principalmente. No Brasil, a gente está ali, se eu não me engano, no topo, entre os 5 primeiros países, né, que mais tem a população obesa. E é isso. Assim fica difícil, né, controlar algo por conta da população, por conta até mesmo, às vezes, da empresa que divulga uma coisa muito errada e aí as pessoas ficam sem saber e acabam utilizando uma coisa que não é para ela em específico. Quando a senhora falou essa questão do uso da Ozempic, é porque as pessoas acabam vendo mais fácil, mais rápido, elas querem emagrecer logo. Porque, querendo ou não, fazer treino, fazer uma dieta, para ter um resultado demora. É melhor. E ninguém quer sair da zona de conforto, ir para lá, suar, sentir o peso. Não, a gente quer a forma mais fácil, mais rápida, né? Mas é muito interessante a senhora falar sobre isso, porque com o tempo as pessoas acabam praticando exercício, alimentação, a pessoa se acostuma e acaba gostando. Então é bom ter mesmo esse acompanhamento para a pessoa saber o que no futuro ela pode ter, que vai ser o resultado que ela deseja, mas de uma forma saudável. Exatamente. Sem falar que, assim, apesar da gente já ter essas reações adversas já registradas, né, catalogadas, ninguém sabe se o uso prolongado desses medicamentos podem vir trazer problemas maiores. A gente sabe que, querendo ou não, acho que uma das nossas maiores preocupações com relação ao uso, né, contínuo de medicamentos é a questão renal. Então, assim, se a gente conseguir com que um paciente que faz uso desses medicamentos não apresente nenhuma reação, né, do sistema renal, isso é ótimo. Porque hoje, querendo ou não, uma reação adversa mais grave relacionada ao aparelho, né, renal, para a gente é gravíssimo. Então isso pode acarretar em problemas, muitas vezes até irreversíveis. Então, por isso a ideia da gente acompanhar. Para isso existe a farmacovigilância também. Né? Então, todo novo medicamento que entra no mercado, né, ele fica durante um tempo sendo acompanhado pela Vigilância Sanitária, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela farmacovigilância, o sistema Vigimed, né, etc., para catalogar todas as reações que são apresentadas em relação a esse medicamento. Né? Então, durante esse tempo, a Anvisa ela vai acompanhando. Se houver necessidade, né, conforme a gente está vendo aí a difusão muito grande em relação a esses medicamentos, vai chegar um momento em que a Anvisa, os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, o governo federal vão editar legislações mais rígidas de controle para a dispensação e comércio desses medicamentos.
Assim como aconteceu com a sibutramina, né? Ninguém nem fala mais da sibutramina, não é verdade? Né? E a sibutramina tinha essa indicação da perda de peso, da obesidade, né? O Ristat, né? E assim por diante. E aí se fala desses medicamentos, olha o tempo que eles já estão no mercado. E a sibutramina também teve uma época em que ela chegou a ser difundida, né, comercializada de qualquer forma, acabou sendo, né, incluída na portaria 344, um controle especial maior, né, não pode ser comercializado de qualquer forma, tem um talonário específico para a liberação desse medicamento e assim por diante. Então, assim, ao longo do tempo vai acontecer da mesma forma que aconteceu com outros medicamentos. Né? A legislação ela vai ser um pouco mais rígida para tentar frear esses problemas, né? E assim, né, trazer coisas que podem acarretar ainda mais, né, na saúde da população. E dando continuidade também, né, à fala sobre a pergunta que a Beatriz fez, que é relacionada também à questão da fiscalização. Hoje, todo o comércio de medicamentos no Brasil, ela é regulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E os municípios possuem sua própria vigilância sanitária, que é quem é responsável por fiscalizar esse comércio, né, de medicamentos. E os estabelecimentos que podem comercializar medicamentos, eles têm que ser licenciados. Então, eles têm que passar por um processo de licenciamento, né, onde a vigilância sanitária ela emite um alvará sanitário que tem que ficar lá fixado na parede do estabelecimento, assim como também, né, o registro junto ao Conselho de Farmácia e ter a presença do profissional farmacêutico. Então, hoje, a parte de comercialização de medicamentos ela é fiscalizada pela vigilância. O Conselho de Farmácia, ele fiscaliza a atuação profissional do farmacêutico. Então, o Conselho vai lá, fiscaliza para ver se o farmacêutico está lá presente, se está sendo comercializado o medicamento conforme as legislações e que o farmacêutico esteja cumprindo com toda a legislação do seu código de ética profissional, tá? E além disso, quando esses medicamentos não são comercializados nesses estabelecimentos, existem outros órgãos, né, fiscalizadores que podem atuar também. É Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, né? Quando a gente vê, por exemplo, falsificação de medicamentos. Falsificação de medicamentos é crime. Então, se você tem indícios, quer fazer uma denúncia, procura a polícia, né? Informa a polícia, olha, polícia, existe um indício de falsificação de medicamentos. Esse medicamento está sendo comercializado na internet. É importante denunciar, denuncie para a Vigilância Sanitária, denuncie para a polícia, Ministério Público. É importante que esses órgãos, né, fiscalizem e combatam esse crime. É um crime sério, porque coloca em risco a saúde da população. Sim. E fora que também a gente ainda tem os órgãos ligados a questões das finanças, Receita Federal, etc., né? Cefaz, porque no Brasil, essa parte da comercialização de medicamentos, ela também segue legislações próprias relacionadas à arrecadação e à retenção de impostos. Então, a partir do momento que eu estou vendendo de qualquer forma um medicamento na rua, pela internet, pelo WhatsApp, eu estou sonegando impostos. Então, também entra a parte financeira também. Com as secretarias de finanças, de fazenda, que também podem atuar diretamente, né, também através da fiscalização dessa venda ilegal. E é uma coisa até interessante que eu queria até perguntar, assim, né, o impacto que as redes sociais têm, né? Porque atualmente, assim, as pessoas surgem na internet, assim, do nada, falando bem de um produto, dos benefícios, né? Mas acaba que não são pessoas que têm a competência própria, né, para falar para as pessoas realmente, né? E a gente vê esse surgimento dessas pessoas, né, de influenciadores digitais, e as pessoas hoje em dia eu percebo que são um pouco inocentes com relação a isso e acabam comprando, né, o medicamento sem nem saber de onde vem e se realmente é verdadeiro. Então eu queria saber, assim, da senhora o impacto que as redes sociais têm, né? E, assim, por exemplo, como um órgão desse poderia intervir nesse meio? Hoje, assim, essa sua fala, Pedro, é extremamente importante. A gente costuma dizer o seguinte, que assim, nada contra, né, os influenciadores digitais,
blogueiros, etc. Eu acho que eles têm a função de levar informação, sim, para a população, mas quando a gente fala de saúde e principalmente de medicamento, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E eu falo nisso porque, assim, o impacto é muito grande. A gente viu, por exemplo, do período da pandemia da Covid para cá, a quantidade de informações, né, que não eram verdadeiras e que foram difundidas pelas redes sociais, né? Se falava sobre medicamento, lembra que se falava muito sobre um único medicamento durante a pandemia, né? E muitas vezes sendo indicado de forma errônea por pessoas que não eram qualificadas, né, e profissionais da área. Além do medicamento, a gente vê muito a indicação de alimentação, de chás milagrosos, etc. E aí a gente costuma dizer o seguinte, que a população tem que saber diferenciar, né, o que realmente eles podem acompanhar nas mídias sociais e o que não é das mídias sociais. Então, assim, mesmo que eu tenha lá um influenciador digital falando de um determinado medicamento, eu tenho que procurar profissionais capacitados da área do medicamento para me dar informação verídica, correta. Eu tenho que procurar um médico, eu tenho que procurar um farmacêutico, né? Não é procurar um influenciador digital. Até porque eu costumo dizer assim, o medicamento que você toma pode não ter o mesmo efeito comigo e nem o mesmo com a Beatriz. Né? Isso muda de paciente para paciente. Às vezes a pessoa ela já tem outras doenças que podem influenciar. A gente acabou de falar da questão renal, às vezes a questão renal influencia, né? A genética, tudo pode influenciar. Nem sempre o mesmo medicamento vai servir para combater a mesma doença nas mesmas pessoas. Né? A gente tem uma referência ali, né, de tratamento medicamentoso, mas só quem vai poder achar o melhor tratamento é o profissional adequado, o profissional da área da saúde. E aí ele tem que fazer uma consulta, uma avaliação clínica para poder então decidir qual a melhor terapia medicamentosa. Né? E aí, assim, eu digo que da pandemia para cá aconteceu muito isso, porque eu principalmente, eu recebo todos os dias, né? É no grupo da família, é no grupo dos pais, é no grupo do condomínio, de todo lugar, o pessoal postando alguma coisa, sobre um novo medicamento milagroso, uma nova terapia, uma nova cura. E eu digo, gente, não é bem assim, né? Calma, não é bem assim. E aí, acaba que, querendo ou não, a gente também vira referência, tá? Aí eu já vou deixar vocês em alerta para dizer que a partir do momento que você virou farmacêutico, já era. Você não tem mais paz. Mas eu digo de uma forma bem positiva, em que as pessoas vão procurar vocês para perguntar sobre o medicamento. Então, às vezes, até pessoas que vocês nem imaginavam. E às vezes até profissionalmente. Então, eles vão ligar para você, vão mandar mensagem, vão perguntar, Pedro, o que você acha desse medicamento, Pedro? É verdade que ele faz emagrecer? Eu posso comprar? E aí cabe ao Pedro fazer toda a parte da orientação, né, da educação em saúde, né, orientar sobre a automedicação, sobre procurar um profissional adequado e assim por diante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, querendo ou não, essas redes sociais hoje, elas não tem como a gente filtrar. Não tem como filtrar, muito embora exista legislação específica com relação ao marketing e a propaganda de medicamentos no Brasil. Né? Eu não sei se alguns anos atrás era muito comum a gente ver propaganda de medicamentos na televisão, por exemplo. Hoje a gente já não vê. Porque, querendo ou não, a propaganda ela acaba induzindo a automedicação. Né? Às vezes a gente até encontrava assim, em uma propaganda ou outra, um médico falando, um farmacêutico falando, mas mesmo assim, né, acabava criando aquela cultura da automedicação no Brasil. Então existem hoje legislações próprias para a questão da propaganda de medicamentos. Né? Não sei como que os órgãos estão conseguindo, né, fazer para fiscalizar as redes sociais. Porque uma coisa era você fiscalizar um veículo, né, de televisão, de rádio, né? Antigamente, né, eram 2 veículos bem fáceis de você acompanhar. Hoje em dia a rede social é muito difícil.
O volume de informações, a rapidez, tudo. Então, eu não poderia dizer para vocês assim com exatidão se os nossos órgãos de fiscalização eles estão conseguindo, né, acompanhar isso. Entendi. Não, só finalização. Fica à vontade. Luana, muito obrigada, né, pela conversa, foi muito interessante, ajudou muito a esclarecer diversas dúvidas, tanto nossas quanto dos telespectadores. Então agora, só para finalizar a nossa conversa, você pode deixar um recado para os futuros farmacêuticos, para os ouvintes, sobre como é ser farmacêutico, sobre o que você quiser falar. Então, primeiro agradecer aqui o convite, o Pedro e a Beatriz, né, pela oportunidade, Pet Farmácia, né, fico à disposição, se quiser chamar outras vezes, posso vir também, né, e dizer para você que vai ser farmacêutico, né, dizer que nós temos uma responsabilidade muito grande na saúde da população, na comunidade. Então, muitas vezes tem pessoas que vão chegar para vocês e vão dizer assim, não, vocês só têm que entregar o medicamento. Não é isso, né? E hoje, mais do que nunca, eu costumo dizer o seguinte, que o profissional farmacêutico, ele deixou de ser aquele profissional do medicamento, da entrega, e passou a ser o profissional do cuidado, do paciente. Porque a partir de agora, o profissional farmacêutico, ele tem que entender qual é o papel dele ali na sociedade. É o cuidado daquele paciente. Não, o medicamento, ele é um instrumento, mas ele não é a única forma da gente manter contato com o paciente. É a gente manter um vínculo, fazer orientação farmacêutica, cuidado farmacêutico, consulta, é você trazer aquele paciente para fazer rastreamento em saúde. Então, o paciente muitas vezes vai lá para comprar um medicamento, mas se você chama ele para o consultório, vamos conversar, vamos fazer um acompanhamento, você vai fazer o uso por quanto tempo desse medicamento? Olha, você vem aqui tantas vezes na semana, vem aqui comigo, vamos fazer aplicar alguns serviços farmacêuticos para ver como anda a sua saúde. Então, mede a glicemia capilar, mede a pressão arterial, algum outro parâmetro que você consiga fazer ali naquele espaço de atendimento. Porque a gente tem que ver o paciente como um todo e não só daquele momento. Não só no momento que ele chega com a receitinha e lá diz assim, antipirona e ibuprofeno. Tá, mas morreu ali? Não morreu. O paciente ele pode ter outros sinais e sintomas que nem sequer foram relatados durante uma consulta médica e que podem estar atrelados, por exemplo, ao uso até mesmo errado daquela medicação. Então, o profissional farmacêutico que vai ajudar. Então, a gente tem que entender o nosso papel, a importância na sociedade e na equipe multiprofissional. Claro que a gente não vai fazer tudo só. Então, a gente tem que trabalhar assim com o profissional dentista, com o profissional médico, com o enfermeiro, né, com nutricionista, com quem quer que for, com psicólogo, fisioterapeuta. Então, assim, a gente vai trabalhar em equipe. Né? Mesmo que eu esteja ali na minha farmácia atendendo, vai, porque se você precisar fazer um encaminhamento, você vai fazer. Você vai fazer um encaminhamento para o fisioterapeuta, vai fazer um encaminhamento para o médico, para um enfermeiro, para um nutricionista. Você vai fazer algumas intervenções clínicas, né, farmacológicas ou não, indicando para ele hábitos alimentares melhores, né, atividade física, etc. E acompanhar aquele paciente. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a população tem que entender o papel do farmacêutico. E hoje, mais do que nunca, nós somos o profissional de maior acesso. Porque hoje, para você conseguir uma consulta, né, numa unidade de saúde, num consultório, com um profissional médico, você demanda um tempo. E aí, o que a população faz? Sentiu uma dorzinha, vai para onde? Vai para a farmácia. E quem é o profissional que está mais disponível ali? Farmacêutico. Muitas vezes a população não sabe que tem um farmacêutico ali e não procura o farmacêutico. Ele só chega lá atrás do quê? Do medicamento. Eu quero medicamento para dor. E aí, o que a cultura brasileira trabalha? Tá aqui o medicamento, compre lá. Pode passar no caixa e pagar, não é? Mas hoje a farmácia é um estabelecimento de saúde. Por ser um estabelecimento de saúde, né, essa pessoa que procura um atendimento numa farmácia, ela tem que saber que ali ela tem um atendimento clínico farmacêutico.
E é isso, e a gente tem que estar preparado, a gente tem que estudar, né, e sempre buscar atualização, para que a gente possa, né, ofertar um serviço de qualidade e trazer saúde para todos. Ana, mais uma vez, muito obrigada por aceitar participar. Foi muito interessante a conversa e aprender com você foi ótimo. E para os nossos ouvintes, fiquem ligados nos próximos episódios do Talk Pharma Farmácia. Para vocês que nos acompanham, fiquem ligados nos próximos episódios do Talk Show do Pet Farmácia. Até mais. Até a Obrigada! próxima.